E aí, pessoal, estamos aqui de volta para mais uma aula assíncrona. Hoje nós estaremos aí falando da função PROC-V, tá bom? Estamos aí continuando, indo aí adiante nas nossas aulas sobre planilhas eletrônicas da Google for Education. Vamos utilizar a planilha Google na aula de hoje para a gente estudar, conhecer e ver como é que funciona essa função PROC-V. Nas últimas aulas, nós trabalhamos aí com planilhas do Google, fizemos fórmulas, trabalhamos com algumas funções, como a função soma, média, próximo, mínimo. Nas últimas aulas, a gente reforçou um pouquinho os conhecimentos da função C, a gente viu aí também os testes lógicos, e hoje a gente está aqui para trabalhar um pouquinho, conhecer a função PROC-V. Antes de irmos direto ao assunto, é importante que para a gente chegar até a função PROC-V, a gente precisa conhecer e estar entendendo o que ela é, como que você vai utilizá-la, como que ela funciona, a sua sintaxe. Tudo isso é importante para que você compreenda o funcionamento e a utilização da função PROC-V. A função PROC-V é uma função que para muitas pessoas é uma função extremamente difícil, mas ela não é difícil, eu só preciso entender ela, saber como que ela funciona, compreender quais são os elementos que fazem parte da função PROC-V, para que aí sim eu faça a utilização de um PROC-V. Se você perguntar aí para amigos, familiares, pai, mãe, ou alguém que mexe com planilhas eletrônicas, seja planilhas do Google ou Excel, e você falar da função PROC-V, a pessoa vai falar, nossa, a função PROC-V é extremamente difícil. Inclusive, tem algumas pessoas que apelidaram a função PROC-V de PROVOC, né? Mas a gente vai ver, quando a gente chegar ali naquela item, as 3 perguntas, que essas 3 perguntas são fundamentais para que você tenha sucesso na hora de utilizar a função PROC-V. Primeira coisa, a função PROC-V está presente em todos os programas de planilhas eletrônicas e ela é uma função de procura. Ela faz uma procura de um determinado valor dentro de um índice. Ela faz essa procura de uma maneira vertical. Por exemplo, aqui nessa nosso índice ou nessa nossa tabelinha, nós temos aqui a tabelinha de classificação de obesidade dentro dos valores do IMC. Então, essa é uma tabelinha de índice, onde eu tenho aqui ó, o peso, que vai de 0 a 18,5, e eu tenho uma classificação para ele. De 18,5 a 24,9, uma outra classificação. E conforme essa classificação ela vai subindo, eu vou mudando também a classificação. Então, quando a gente fala de uma procura em um índice, é algo que começa de um valor mais baixo e conforme esse valor vai subindo, as classificações ou as opções disponíveis, elas vão se modificando. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar da função PROC-V, que é uma função que procura um determinado valor dentro de um índice. No caso da PROC-V, ela termina com V, é a procura vertical, de cima para baixo. Existe também a PROC-H, procura horizontal. Ela faz uma procura, mas aí ela vai da esquerda para a direita. PROC, tá lá, ó, procura. O V, vertical, faz uma procura de um determinado valor dentro do meu índice de forma vertical, de cima para baixo. Então, eu vou dar um valor para a função PROC-V, esse valor que eu vou dar para a função PROC-V será procurado pela função aqui, ó, dentro deste índice. Dentro desse índice. Importante, tá? Esse índice, ele sempre precisa estar em ordem crescente, do menor para o maior. Como que ela funciona? Olha o nosso exemplo aí, dá uma olhadinha, dá uma analisadinha nessa nossa tabelinha de exemplo aí, ó. Eu preciso informar para a função PROC-V um valor, informar o valor a procurar. O resultado da função PROC-V depende de um valor que precisa ser procurado. Nesse nosso exemplo,
o nosso valor procurado, ele está aqui, ó. Olha o nosso valor procurado aqui, ó. Eu tenho aqui o meu valor procurado, que é o valor do meu IMC. Esse valor procurado, esse cara é o meu valor procurado, ó, IMC. Voltando aqui um pouquinho, que não terminamos aqui esse slide ainda. Informar a matriz tabela. Ótimo. Esse é o meu valor procurado e essa é a minha matriz tabela. Aonde eu vou procurar o meu valor procurado? Então, ó, o meu 25,18078512, daqui a pouquinho a gente vai arredondar esse número, porque ele ficou com muitas casas decimais. Esse valor é o meu valor procurado. E ele vai ser procurado dentro da minha matriz tabela, ó. Este valor, ele está aqui, ó, nesse intervalo aqui, ó. E eu preciso também indicar a coluna de procura. Eu preciso indicar para a função PROC-V em qual coluna dentro do meu índice, olha o meu índice aqui, em qual coluna está o que eu desejo no resultado da minha função PROC-V. Nesse caso, eu tenho aqui, ó, a coluna E1, que é D, a coluna 2, que é o até, e a coluna 3, que é a classificação. Então, o funcionamento da função PROC-V precisa: o que eu devo procurar, aonde eu procuro e qual é o item que eu devo devolver no resultado, a coluna. Nesse caso, a minha matriz tabela ela ocupa 1, 2, 3 colunas. Sendo assim, eu quero como resultado da minha PROC-V as opções que estão na coluna 3 da minha matriz ou tabela. Sintaxe. Dá uma olhadinha aí no significado da palavrinha sintaxe. Estudo das palavras enquanto elemento de uma frase e suas relações de concordante, subordinação e de ordem. Determina as relações formais que interligam os constituintes da sentença, atribuindo-lhe uma estrutura. Essa síntese é o significado da palavra síntese, segundo a gramática e segundo, né, o estudo das frases. Uma coisa importante é que quando nós trabalhamos com funções, seja a função soma, que nós já fizemos, a função máximo, mínimo, média, a função C, que nós trabalhamos na última semana, nós temos uma síntese. Essa síntese, dentro de uma função, indica para mim quais são os elementos que eu preciso colocar para a função funcionar. Em que ordem esses elementos precisam vir? E quais são as informações que precisam constar? Então, toda função que nós formos fazer, eu preciso estar de olho na síntese. Como ela deve ser montada. No caso da função PROC-V, ela é formada por 3 informações. A síntese da função PROC-V, ela me informa que eu preciso de uma chave de pesquisa, eu preciso de um intervalo e eu preciso também de um número índice. Professor, o que é chave de pesquisa? Professor, como assim intervalo? Professor, como assim índice? Vamos a um exemplo. Para mim ter essas 3 informações, é fundamental que eu faça 3 perguntas antes de começar a fazer a minha PROC-V. Eu preciso ter a resposta dessas 3 perguntas. Se eu preciso de uma função PROC-V, eu preciso ter a resposta dessas 3 perguntas antes de começar a fazer a minha função. Se eu começar a fazer a minha função PROC-V sem pensar nessas 3 perguntas, a possibilidade de insucesso é bastante grande. E por que eu preciso dessas 3 perguntas? Porque o Excel é igualzinho você. O Excel é igualzinho você, é igualzinho a mim, é igualzinho a qualquer pessoa que você conhece. Menos a sua mãe. É diferente. Porque às vezes vai acontecer na sua vida, ou já aconteceu em algum momento, que a sua mãe falou assim para você: menino, menina, vai lá na sala e pega para mim o cartãozinho daquela mulher
que vende perfume. Aí você para um pouquinho, pensa e pergunta: aonde está a mãe? Aí sua mãe responde para você: lá na sala, pega para mim, rápido. Aí você vai lá na sala, revira a sala inteira, procura em todos os lugares. Você levanta até o sofá, tira todas as almofadas do sofá, olha em todo canto da estante, do rack, das prateleiras. E aí você faz aquela famosa pergunta para sua mãe: mãe, eu não estou achando. E aí vem aquela resposta clássica da onde a sua mãe estiver: se eu for aí e encontrar, o resto você sabe o que ela diz. A planilha eletrônica, ela é igualzinha a nós. Então, por isso eu preciso fazer as 3 perguntas. Primeiro, eu preciso informar qual é o valor que faz o resultado da minha função mudar. Nesse caso, o que faz o resultado da nossa função mudar é esse valor aqui, ó, do IMC. O que faz mudar o resultado desejado é esse valor aqui, ó, o valor do IMC no nosso caso. E aí a planilha pergunta: aonde eu devo procurá-lo? Aonde eu devo procurá-lo é aqui, ó, a nossa matriz tabela. É nesse local que eu devo procurá-lo. Eu tenho que informar para o PROC-V que ela tem que pegar esse valor e vir procurar nesse lugar. E aí, por último, a planilha pergunta: tá, e onde fica? Onde fica o quê? O resultado que você quer. É a nossa coluna 3 aqui, ó. Então, ó, se eu não oferecer essas 3 informações, a PROC-V, ela não vai funcionar. Então, primeiro, o valor que faz o resultado dela mudar, o lugar onde eu devo procurar e a coluna, que está o que eu quero como resposta. Vamos à prática. Nada melhor do que a prática para a gente desvendar tudo isso. Então, está aqui a nossa planilhinha. Essa planilhinha vai estar disponível para vocês do jeitinho que você está vendo ela aqui. Já vou deixar ela prontinha para vocês. A primeira coisa que nós vamos fazer é realizar o cálculo do IMC. Eu tenho ali a fórmula do IMC, que eu já deixei para vocês ali. Então, o IMC é igual, então para mim começar uma fórmula eu coloco igual. É o peso, então eu tenho aqui o peso. Está aqui o peso. Dividido, barrinha para fazer a divisão. E agora eu preciso fazer a altura vezes a altura. Então eu vou abrir um parêntese. Eu vou clicar aqui na altura. Vou colocar o asterístico, que é a multiplicação, se tratando de planilhas eletrônicas. Clico novamente na altura e fecho o meu parêntese. Então, olha lá, H5, que é o peso, dividido pelo resultado de H4 vezes H4. Aperto Enter. Está lá o nosso resultado. Lembra que eu falei que tinha muita casa decimal? Vou tirar as casas decimais. Dá um clique aqui, ó, nesse resultado. Olha aqui esses 2 botõezinhos, ó. Aumentar o número de casas decimais e ao lado eu tenho diminuir o número de casas decimais. Vou clicar nele uma vez, 2, 3. Eu vou deixar com apenas uma casa decimal. Pronto. Tá aí. Agora é hora da gente fazer a nossa função PROC-V. A nossa função PROC-V vai estar aqui, ó. Só que antes de fazer a nossa função PROC-V, eu vou pegar essa minha tabelinha, a minha matriz, o meu índice, olha só, com a minha setinha branca de seleção, eu vou clicar aqui, ó, e vou puxar para selecionar ela toda, e eu vou pegar essa minha tabelinha e eu vou dar um nome para ela. Eu vou vir aqui, ó, no menu Dados, e eu vou ter aqui, quer ver, ó, intervalos nomeados, ó. Eu vou dar um nome para ela, porque aí eu não preciso ficar lembrando se ela começa no C1, no C2, se vai até o E5, se vai até o E9, eu só preciso lembrar do nome. Então eu peguei aqui, ó, só voltando para ninguém confundir, ó. Eu selecionei aqui, ó, esse pessoal, ó, todinho, menu dados, e vou vir aqui, ó, intervalo nomeados. E eu vou dar um nome para esse lugar. Eu vou colocar aqui, ó,
valores, né, IMC, né? Vou colocar aqui, para ficar legalzinho, um underline aqui, ó, valores IMC. Então, na hora que a minha função PROC-V precisar perguntar para mim aonde ela vai procurar, eu falo, ó, vai procurar lá em valores IMC, procura lá que você acha. Vou clicar aqui no concluído, eu vou fechar essa janelinha e eu vou voltar agora aqui para cá, ó. E aí eu vou construir a minha função PROC-V. Lembrando das 3 perguntas, eu vou voltar lá nas 3 perguntas, ó. Primeira pergunta, o que faz mudar o resultado desejado? O que faz mudar é o valor do IMC. Então, vou colocar lá, o igual, PROC-V, abro parêntese. Olha lá, ela está perguntando, ó, chave de pesquisa. Qual que é a chave de pesquisa? Deixa eu ver se eu consigo minimizar isso daqui. Pronto, olha lá, melhor. Ó. Aqui eu posso aumentar porque ele me fala certinho, me dá ajuda de como essa função funciona, me ajuda a construir. E se eu clicar nesse botãozinho, ele minimiza, fica só a minha síntese. Olha a minha síntese aqui, ó. Chave de pesquisa. Professor, o que é chave de pesquisa? Chave de pesquisa é o resultado da pergunta 1. O que faz mudar o resultado desejado? É esse número aqui do IMC. Então, eu venho aqui e clico no IMC. Ponto e vírgula. Já informei a chave de pesquisa. Ele me pergunta, qual que é o intervalo? É a segunda pergunta. Aonde eu devo procurá-lo? Eu devo procurar aqui. Qual que é o nome que nós colocamos aí? Valores, né? Valores. Ó, IMC, ó, já apareceu aqui, ó. Dou um clique nele. Pronto. Ponto e vírgula. Então, eu já respondi e já informei para ele as 2 primeiras perguntas. O que faz mudar? O valor do IMC. Onde devo procurá-lo? Dentro dos valores de IMC. Tá. Onde? Onde fica? Fica na coluna 1, na coluna 2 ou lá na coluna 3, o item que você quer como resposta? Ótimo, fica na coluna 3. Então, esse índice aqui é o número 3. Fecho parêntese, aperto o Enter. Ali, ó. Essa pessoa aí que tem 1,76 m de altura e 78 quilos tem um IMC de 25,2 e a situação atual dela é de sobrepeso. E se eu mudar a altura? Vamos imaginar que essa pessoa seja mais alta. Ela não tem 1,76, ela tem 1,82. Pronto, já está dentro do peso normal. E se de repente essa pessoa tiver 52 quilos? Olha lá, ó, ela está abaixo do peso. E se ela voltar a ter o valor de 1,76? Abaixo do peso ainda. E se essa pessoa tiver apenas 1,65 de 1,56 de altura? Peso normal. Então, ou seja, com isso eu faço com que a função PROC-V ela pegue sempre esse valor que está aqui, procure ele aqui no seu índice e nos devolva exatamente o que está na coluna número 3. É assim que funciona a nossa função PROC-V. Tranquilos? Qualquer dúvida, coloca a mensagem aí, faz a sua pergunta, manda para nós, tá bom? Essa planilhinha ela vai estar pronta para vocês, já anexada. A única coisa que você vai ter que fazer nela é fazer o cálculo, a fórmula para calcular o IMC, como fizemos no vídeo, e criar a fórmula PROC-V da mesma maneira como nós criamos, tá bom? Fez o IMC, fez a fórmula PROC-V, é só anexar a ela a tarefa e realizar a entrega. Queridos, grande abraço, tudo de bom, boa semana para todos. Tchau, tchau.